e vamos continuar adorando o Senhor. Que nesse momento você possa colocar a mão no seu coração e pedir para o Senhor acalmá-lo. Coloca diante dele todas as suas preocupações. Que você não possa temer, não se turbar o vosso coração, mas apenas crer naquele que é justo e fiel, no nosso Senhor Jesus amado. Aleluia. Oh, Senhor.
meus queridos irmãos. Que bom, mais um domingo na presença de Deus para cultuarmos esse Deus que é tão poderoso nas nossas vidas. Queridos, eu queria, antes de tudo, orar com você nessa manhã, pedindo a direção de Deus, que o Espírito Santo venha nos guiar, nos trazer a verdadeira palavra do Senhor nos nossos corações, e que nós venhamos nos alimentar nessa manhã com o maná do Senhor, que é a palavra dele. Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela noite que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, e agora quando nós estamos diante de um novo dia, que o Senhor venha abençoar a cada um dos seus servos que estão em casa nesta hora. Ó Deus, às vezes meditando, preparando alguma coisa, mas que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Agora, Pai, nós te pedimos a tua direção, que o Senhor venha, Deus, ministrar no meu coração, primeiramente, essa palavra, para que eu possa ministrar no coração da tua igreja. Muito obrigado por tudo, pela paz, pela alegria que nós temos de andar com o Senhor todos os dias, no nosso caminhar, no nosso deitar e no nosso levantar. Senhor, tu és maravilhoso, é isso que nós damos graça em tudo, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos meditando muito nesses dias sobre a palavra de Deus, e a gente não pode deixar e esquecer dos princípios de Deus no início de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, e o real motivo por que nós servimos ao Senhor. Eu não sei se você lembra, mas em uma das minhas ministrações aqui, eu falei que é importante que nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos, queridos. Para que nós possamos traçar toda essa trajetória de caminhada e os sucessos que vão acontecendo na nossa caminhada com Deus. E o principal de tudo que Jesus ele veio a esse mundo para fazer, para trazer para a igreja, foi a salvação. E nós temos vivido dias, tempos agora que a igreja não prega mais a salvação. As pessoas estão indo para a igreja por interesse próprio, coisas materiais, e enquanto o principal motivo de nós servirmos ao Senhor é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele veio nos salvar, Ele veio nos resgatar de um mundo pecador para a sua gloriosa luz. Isso nós estamos esquecendo nas nossas igrejas. E hoje eu quero abordar justamente esse tema, salvação. Eu não sei como é que você está passando a sua luta aí, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está vivendo as promessas de Deus, você está no caminho certo. Querido, no início de todas as coisas, quando Deus criou, aí no primeiro livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, quer dizer, que é o primeiro livro da Bíblia, Jesus ele vai criando as coisas, a luz, a noite, a escuridão, as trevas e tudo que ele cria. Deus diz que ele mesmo falou que é bom, E uma das coisas que a gente tem que estar sempre ligado na nossa caminhada, querido, é o que Deus criou para nós, o que Deus fez para nós, é para a nossa igreja, para nós que somos a igreja do Senhor, usufruir da parte de Deus. E nós estamos esquecendo que as coisas materiais não são os mais importantes na nossa vida aqui na terra. O mais importante é nós termos a certeza da nossa vida eterna com o Senhor Jesus. O mais importante é que nós tenhamos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, quando Deus começa a criar as coisas ali, todas as coisas, Deus cria os animais do campo, a erva do campo, os peixes do mar, e Deus cria tudo que você lê, você sabe que eu quero apenas passar rapidinho por fazendo um relatório de tudo isso. E Deus criou tudo aquilo, e na trajetória de tudo isso, Deus cria um lindo jardim maravilhoso, que é chamado Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden, Deus coloca toda a sua criação, que Ele criou ali, os animais e tudo, e coloca ali um homem para cuidar. Veja bem a importância, irmão, de Deus com a humanidade. O propósito de Deus com a humanidade, querido, era salvar, é salvar todos nós, para que nós tenhamos direito
de morar no céu com Ele. Nós vamos, no decorrer dessa palavra, nós vamos estar aprendendo aqui algumas coisas que nós temos que fazer para que nós possamos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Não esqueça que a maior bênção da igreja, a maior bênção de um cristão é ele ter direito da salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, Deus vai criando as coisas, Deus faz um jardim lindo. Ali é projetado, ali Deus estava projetando o paraíso. Ali naquele jardim não ia ter fome, não ia ter necessidade de nada. Deus colocou tudo ali para que o homem comesse do bem e do melhor, vivesse ali, né, usufruindo de todos aquilo que Deus criou, sem botar a mão na enxada, sem botar a mão na foice. Mas o homem, nós sabemos da história que o homem pecou, o homem caiu diante do projeto de Deus. E depois que o homem cai, Deus fala para quê? Que a partir daquele momento, aquele homem, aquele Adão e aquela Eva iriam passar por algumas privações por causa da desobediência, o pecado que eles cometeram. E foi desobedecer a Deus para não comer da fruta que estava ali da árvore da vida, da ciência, né? Então, você preste bem atenção, querido, que Deus ele estabelece ali para o homem, a partir daquele momento, Deus estabelece para o homem que ele tinha que trabalhar para comer do seu próprio suor. E a mulher ia ter filho com dor de partos. Começa ali uma grande luta, né? Porque Deus tinha projetado que o homem ia ter tudo, mas ele não poderia pecar. Se ele continuasse obedecendo tudo que Deus tinha mandado para ele fazer, hoje nós estaríamos bem melhor, né? Nós estaríamos hoje num paraíso eterno. Mas, como pecou, e o salário do pecado, nós sabemos que é a morte. Depois que de tudo isso, Deus, lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus ele vai ali acompanhando o homem, né? O homem sai, é expulso do jardim do Éden, Deus coloca os anjos para cuidar do jardim, e ali, queridos, o homem sai no mundo e começa a reinar o pecado. Acontece o primeiro assassinato, né? O primeiro homicídio, o primeiro crime ali, né? E então a gente sabe de todas essas histórias, depois vai andando, seguindo o rumo de tudo, e Deus chega no capítulo 6, Deus diz que ele se arrepende de ter feito o homem. O homem estava cada dia pior, né? E Deus não desiste de salvar a humanidade. Deus jamais vai desistir de salvar a humanidade. Ele continua no seu projeto, querido. Ali ele vai e faz uma grande reflexão. E ele levanta do meio daquela geração que estava ali, a geração pecaminosa, ele levanta uma família chamada a família de Adão. E ali, queridos, de Noé, né? E Noé, né, um homem temente a Deus, Deus escolhe Noé e para dar prosseguimento ao seu projeto de salvação para com a humanidade. E ele chama Noé e faz uma proposta para Noé: eu preciso que você me construa uma arca, né? E Deus deu para ele todas as medidas de largura, de comprimento, de altura, e Deus projetou tudo e mandou que Noé continuasse ali aquele projeto de salvar alguém que poderia dar continuidade ao plano da salvação. E Deus escolhe a família de Noé. Nós sabemos da história que Noé fabrica a arca, Noé pega ali, sai avisando o povo que Deus ia fazer chover 40 dias com 40 noites, e o povo incrédulo, o povo de coração endurecido, porque naquela época não chovia tanto assim, e chover logo 40 dias com 40 noites seria absurdo para aquele povo, porque eles não tinham noção de quem era o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala, Deus tem poder, Deus tem autoridade para fazer tudo aquilo que Ele projetou para mim e para você na nossa caminhada aqui nessa terra. Então Noé faz a arca, estou errando tudo aqui, né? E Noé, ele constrói a arca e ele projeta tudo ali do jeito que Deus mandou, e ali Deus fala para ele colocar naquela arca um casal de cada animal. E ali Noé coloca os animais na arca, e também Noé e a sua esposa, seus filhos e as suas noras entraram naquela arca. E nós sabemos dali para frente que eles seguiram sua trajetória, né, querido? Mas Deus nunca desistiu, querido, de salvar a humanidade. Então, quando vai andando todo esse processo, né, a arca, a chuva para tudinho, diminui a chuva, e ali o povo vai saindo daquela arca e começa uma nova vida. Mas aí, querido, o mundo continuava pior, o mundo continuava ruim ainda, todo mundo pecando, pecando, cometendo grandes erros, grandes pecados, e Deus vê todas essas coisas.
Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, querido, é que Deus jamais vai desistir de nós. Jamais vai desistir de nós. Então, querido, quando Deus viu que o mundo, né, ele destruiu tudo aquilo lá, e o mundo continuou, o povo continuou no pecado, cometendo os pecados, né, e Deus envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E daqui começa a minha mensagem, querido. Começa a minha mensagem aqui, quando Jesus Cristo, ele vem, ele abre mão do seu trono, da sua glória, ele abre mão de estar do lado do Pai, e ele vem e se entrega numa cruz para salvar a mim e a você, que criamos nele. Então o que acontece, queridos? Deus, ele projeta, né, a vida do seu filho para cá, para esse mundo, e Deus planeja que como seria que Jesus viesse para essa terra. E a melhor maneira que Deus achou foi que Maria fosse escolhida para ser aquela abençoada mulher que através do Espírito Santo de Deus ela pudesse gerar Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E nós vemos que antes de que Jesus viesse, tinha um grande homem chamado João Batista, e ele começa a profetizar sobre a vinda de Jesus nessa terra. E ele estava ali, e ele começa a falar para o povo. E chegou a hora da gente dele, daquele povo, consertar os seus caminhos, porque viria o Salvador do mundo. E Jesus veio, e quando Jesus veio, João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós pecamos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Por isso, queridos, que nós precisamos a cada dia, nós que lemos a palavra de Deus, que somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, é necessário que nós estejamos ligados que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Ele morreu para isso. Ele passou por todo o processo de dor, de humilhação, de perseguição, por causa dos meus e dos seus pecados, dos nossos pecados. E nesse dia, nesse domingo, nós temos a oportunidade de refletir sobre a salvação. A palavra de Deus diz, querido, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós sabemos que nos dias de hoje, nós ligamos as nossas televisões para assistir um culto de outra igreja. E às vezes nós vemos as pessoas pregando apenas uma palavra de conforto humano. Uma palavra que vai preencher o meu vazio, o meu desejo daqui. E jamais a gente ouve alguém falando de salvação. Hoje nós estamos vivendo uma época de tantos ensinos, né, que confunde muito e tira muita a nossa visão do reino de Deus. Porque as ministrações de hoje, os ensinamentos de hoje, é para que nós adquirimos tudo aqui e menos lá. Que nós tenhamos tudo aqui, mas nada lá. Porque muitos dizem que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e é verdade, está na sua palavra. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Mas essa misericórdia, ela se torna benefício na minha vida quando eu ando na direção reta, nos caminhos corretos do meu Senhor. Que a minha vida é um testemunho de Deus. Que o meu agir, o meu caráter, né, a minha fala, é algo que vai transformar vidas para o reino de Deus e não para ficar aqui. Porque muitas pessoas, queridos, estão na igreja para ouvir, não é a palavra de Deus, mas a palavra que satisfaz o seu ego. Enquanto a palavra de Deus, quando Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, eles pregam que nós não fomos chamados, nós não fomos escolhidos por Deus para passar por luta e dificuldade. A palavra de Deus diz que nós vamos passar sim, mas que nós tenhamos um bom ânimo. E é isso que nós vivemos na prática
na Igreja Batista Ministério do Caminho. Nós confiamos no poder de Deus, no agir do Senhor a cada dia, para que nós possamos romper todas as barreiras que vier à nossa frente, confiando no Senhor. E eu não perco, querido, eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, que Ele era o Salvador do mundo, Ele era o libertador, Ele veio buscar e salvar os perdidos. Quando eu ouvia esta palavra, o meu coração ardia, porque eu tinha medo, eu sempre tive medo de ir para o inferno. Porque nós sabemos que, mesmo a gente não tendo a noção de que é o inferno, mas nós podemos imaginar, por tudo que a gente lê sobre sofrimento, que é lugar terrível, que ninguém queira ir para lá. Há um lugar preparado para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que quando Jesus ele vem como Salvador do mundo, ele reúne os seus discípulos e ele começa a falar, a preparar que eles tinham que ser diferentes, eles tinham que ser o sal, a luz da terra, eles tinham que ser o testemunho vivo dele aqui na terra, porque um dia Jesus ia subir para o Pai, mas ele deixou aqui os seus discípulos para continuar a obra da salvação. Eu falei a obra da salvação, não é a obra de coisas materiais, de bens materiais, não, é a obra da salvação. E quem quer ser salvo, querido, tem que se desprender das coisas do mundo. Por isso que muitos pastores não pregam a salvação, porque se ele pregar a salvação, a sua igreja vai esvaziar. Porque para nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que pagar um preço. Nós temos que renunciar. E muitas pessoas não querem renunciar o seu compromisso com o mundo, o seu envolvimento com as coisas que não agradam a Deus. Eles não querem renunciar a isso. Por isso não se prega a salvação, é mais fácil assim: olha, irmão, vem para a igreja que Deus vai abençoar a tua vida financeira, Deus vai abençoar o teu casamento, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Venha para cá que você vai sair daqui abençoado, você entra aqui pobre e sai daqui milionário. Não é essa promessa que Deus fez para a sua igreja. Deus prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra, querido, é aquilo que Deus, é a porção que Deus tem para cada um de nós, dentro do seu projeto de vida, dele para mim. E Ele sabe que eu, agindo dessa maneira, a minha vida vai estar servindo a Ele nesses dias. Então, meu querido, a gente hoje vimos muitas promessas. Campanhas e mais campanhas. E nessas campanhas, a gente só vê as pessoas dando testemunho que eram pobres e agora são ricos. E que tinha dívida e agora tem não sei quantos apartamentos. Estão com a sua fé, né, agarrada naquilo. Enquanto Jesus disse que nós somos a nação eleita, abençoada, quando o nosso desejo, o nosso compromisso, a nossa aliança está com o Senhor. Deus jamais falou que nós teríamos que ser miseráveis, pobres. Quando aquele rico, aquele jovem rico chega para Jesus e ele faz aquela pergunta para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: guarda meus mandamentos. E ele olha para Jesus e diz: eu faço isso desde criança. E Jesus olhando para ele, Jesus vendo o seu coração, porque Jesus ele nos conhece por dentro. Jesus ele nos vê por dentro, ele sabe o que você está pensando nesse exato momento, que você está ouvindo essa mensagem. Ele sabe. E Jesus diz assim: agora eu vou pegar ele no pulo. Ele disse que guarda meus mandamentos. E Jesus fala para ele assim: então pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Muitas pessoas acham que Jesus estava condenando aquele jovem pelos bens que ele tinha. Não, querido, não era. Não foi isso que aconteceu. O que Jesus estava mostrando para ele
que para ele entrar no reino dos céus, ele precisaria se desprender dos seus bens, porque aquele homem tinha muitas fazendas. O seu tempo, todo o tempo que ele tinha, era tomado pelos seus negócios. Ele não tinha tempo de olhar para ninguém que precisasse de uma ajuda. Ele não tinha tempo de socorrer ninguém. Os seus dias eram ali, festas, reuniões, né? E mais encontros com outros empresários. E o tempo dele passava e o tempo de Deus ficava para trás. Jesus jamais disse para ele ser pobre. Jesus não quer que ninguém seja pobre. Mas nós não podemos permitir que a riqueza tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que o dinheiro roube a paz, roube a tranquilidade e a liberdade que nós temos de adorar o Senhor e de ir aonde nós quisermos ir. Porque uma pessoa rica, querido, ele não tem condições, liberdade de andar nas ruas, de ir no supermercado. Ele está preso aos seus bens. E quando Jesus disse assim para os seus discípulos, quando estavam ali com Jesus, eles ficaram abismados quando Jesus disse aquilo para aquele jovem foi embora, sumiu. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus estava falando justamente da ganância do rico, pelo seu dinheiro, pelos seus tesouros. E o maior tesouro de um ser humano é a salvação com Cristo Jesus. Em João 3:16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a salvação e tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa fé não tem que estar nos bens materiais. A nossa fé não tem que estar no terreno que você tem. A nossa fé não tem que estar na faculdade que você acabou de terminar de fazer, que se formou. A nossa fé ela tem que estar em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, aquele que rege todas as coisas, aquele que tem a direção em tudo. Eu estou aqui porque Ele permitiu que eu viesse. Você está aí porque Deus permitiu que você estivesse aí. Senão você já tinha passado. Quantas pessoas já foram? E quantas pessoas irão, queridos? Mas se aqueles que forem tiverem a fé viva em Jesus, jamais morrerá. Ele passa dessa vida para outra, mas ele encontrará uma vida eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus passa por todo aquele sofrimento da crucificação, dos açoites, das afrontas que ele sofreu, ele sabia que ele estava pagando um preço alto, mas a recompensa para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e passa a ter uma vida integral com Ele, tem a vida eterna e tem uma vida com abundância, queridos. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é conselheiro. Ele é um amigo verdadeiro. Que nós possamos confiar todos os dias em Jesus Cristo. E que nós sabemos que a nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus. Queridos, quando no mesmo capítulo 3 de João, já no início do capítulo ali, Deus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Aquele homem era uma autoridade. E ele ouvia falar que Jesus estava fazendo grandes milagres, operando grandes maravilhas naquela região.
E nasce no seu coração um desejo dele conhecer Jesus. E ele põe isso em mente e diz: eu quero conhecer Jesus. E por ele ser um homem da alta sociedade, pois ele era um príncipe dos judeus, ele escolhe uma hora que ninguém estivesse nas ruas, para que não fosse visto pelos demais, porque Jesus, ele era taxado como aquele que veio atrapalhar, aquele que veio, né, tirar o foco do que já tinha ali, que era aquelas pessoas, aqueles religiosos da época que pregavam uma palavra ali. E Jesus vem trazendo uma palavra de salvação, de libertação. E Nicodemos vai ter um encontro com Jesus à noite. E quando ele chega aonde está Jesus, ele diz assim: mestre, eu bem sei que tu és de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu faz se Deus não estiver com ele. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, diante dessa fala de Jesus, Nicodemos fica parado um pouco e começa a refletir e faz a seguinte pergunta para Jesus: mas mestre, como é que pode ser um homem nascer de novo? Porventura torna ao ventre da sua mãe e nasce novamente? E Jesus, olhando para ele, disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário, querido, uma transformação. É necessário para você, para mim, para nós entrar no reino de Deus, é necessário uma mudança de vida. A vida velha, as coisas velhas, os costumes velhos ficaram para trás. E no momento que nós aceitamos o Senhor nas nossas vidas, tudo se faz novo. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu desejava mal ao meu próximo, eu vou amar agora o meu próximo. Se eu perseguir alguém, agora eu vou andar na paz com ele. É por isso que muitas igrejas não pregam o evangelho, não pregam o evangelho da salvação. Prega o evangelho da prosperidade. Porque para morar no céu, você precisa renunciar a muitas coisas. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, quando diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Jesus, ele deixa bem claro isso para os seus discípulos. Ele diz: olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Nós estamos aqui, nós aceitamos Jesus como o Senhor, o Salvador de nossas vidas, mas nós não somos mais daqui, irmãos. A nossa morada não é aqui. A promessa de Deus para mim e para você é que Ele preparou um lugar. Esse lugar pode até ser aqui, mas é um lugar diferente. Em João 14 ele diz assim, a sua palavra assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não ia dizer isso para vocês. Porque a minha vontade, Jesus dizendo, a minha vontade, o meu prazer, é que aonde eu esteja, todos vocês estejam também comigo. Olha que coisa linda. Isso é salvação, queridos. Jesus quer que eu e você estejamos com Ele lá na glória. Por isso, temos que abrir mão das nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Abrir mão dos meus prazeres para agradar a Deus. Isso é mudança de vida. Isso é transformação de vida.
E hoje as pessoas não querem ouvir uma mensagem de transformação. Eles querem uma mensagem que gere na vida deles um impacto imediato. E fazer parte do reino de Deus é uma caminhada. É dia após dia. E eu quero nessa hora pedir mais e mais a sua atenção. Porque, querido, às vezes as pessoas, quando nós pregamos na nossa igreja, que o maior tesouro, claro que Deus quer que você tenha seu carro para você ir para a igreja, você levar os seus filhos para a escola, para você ir trabalhar. Claro que Deus quer que você tenha a sua casa, para você não pagar aluguel. Deus quer que você tenha dinheiro, condições financeiras, Deus quer tudo isso. Mas isso não tem que ser tudo, querido. Isso tem um processo para que tudo isso a gente possa alcançar. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus 6,33, está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As promessas de Deus é na nossa caminhada dia após dia, com a esperança de que nós estamos buscando agradar a Deus, que nós vamos ser abençoados. E as bênçãos de Deus para nós não tem que ser riqueza, dinheiro, prata, ouro, não, é nosso. Saúde, paz, alegria no nosso coração é uma bênção grandiosa que todo mundo tem. Quando você tem saúde, você tem ânimo para ir atrás lutar pelos seus bens, lutar pela sua vida melhor. Quando você tem saúde, quando você tem fé, as portas se abrem sobre nós, ou na nossa frente. E eu quero falar para você aqui, queridos, 5 pontos, 3 ou 4 pontos, talvez 5, não sei se vai dar tempo, para que nós possamos, no nosso dia a dia, estarmos preparados para a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele prometeu que um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos. Os sinais já estão aí, queridos, sendo mostrados. Tantos sinais já aconteceram: morte, peste, guerra. Até hoje tem guerra. Até hoje tem pestes aí, estamos vivendo uma pandemia aí terrível. Quantas pessoas morreram sem Jesus? Quantas pessoas choraram, seus familiares? Querido, servir a Deus, nós não estamos livres de morrer. Servir ao Senhor, nós não estamos livres de qualquer enfermidade. Mas servir ao Senhor com alegria nos dá uma esperança de que se nós passarmos dessa vida para outra vida, com Cristo Jesus, nós teremos uma vida eterna com Ele. Essa é a diferença. Por isso é necessário que você que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem um dia, você possa fazer uma escolha na sua vida. Quem você está servindo? O que você está fazendo? O que você está construindo para quando você passar dessa vida para outra? Porque em 2 Crônicas, não, acho que não é 2 Crônicas não, acho que em Eclesiastes 3, o primeiro versículo que está lá diz assim: há tempo para nascer e há tempo para morrer. Esse tempo eu não posso medir, não posso saber qual é o tempo, se é muito, se é longo ou se é curto. Por isso, a Bíblia diz que nós tenhamos que estar preparados para quando Jesus voltar, nós possamos subir com Ele para a glória. Outro exemplo que nós temos nesses dias, queridos. O dia está nessa situação hoje. Esse tempo de hoje está assim, mais ou menos parecido com aquele tempo daquelas 10 virgens. Que 5 eram prudentes e 5 loucas.
As prudentes se prepararam para o encontro com a noiva, mas as outras 5 ficaram, porque não estavam preparadas. Não tinham azeite suficiente nas suas lâmpadas. E as outras tinham. Se prepararam. É isso que a palavra de Deus diz para a igreja do Senhor no dia de hoje. Vamos nos preparar para se encontrar, para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Em Mateus 24, 43 e 44, diz assim: E se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não menos esperam. Preparação, queridos. Preparação. Abandonar o pecado, abrir mão do pecado. É necessário que nós venhamos viver uma vida separada. Para que, quando Jesus voltar, nós estejamos prontos para esse encontro maravilhoso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Amados, enquanto esperamos estas coisas, empenham-se para que serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpável de todas as coisas. Deus está voltando, e Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. A verdade é que todos nós pecamos, é verdade, todos nós pecamos. E a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Estamos enganando a nós mesmos. Sabemos que nós temos que fazer alguma coisa, querido. E como é possível? Encontrar com o Senhor. Só é possível, querido, se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados e confessarmos. E a palavra de Deus vai mais além, ela diz que nós temos que confessar e deixar. Tem esperança. A igreja tem que ter todo dia esperança. Cheio de ânimo. Cheio de alegria. Porque a nossa esperança, ela não está nas coisas daqui de baixo. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,8: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. O capacete e a esperança da salvação. Nós cantamos na igreja: breve Cristo vem buscar a sua igreja. Os sinais já estão a confirmar. Muito breve, lá das nuvens surgirá. Ele vem à sua igreja arrebatar. Precisamos estar preparados, igreja. Estou finalizando já essa palavra. Precisamos estar preparados. Esses dias, você ficou em casa com o seu marido, com os seus filhos. Você descobriu coisas que você não pensava que existiam. Por quê? Porque o tempo que você passava com o seu esposo era menos do que você está passando agora. E quanto mais tempo nós temos para viver junto,
nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. Mas que Deus tem a vontade de nos salvar. Ele veio para isso, para nos salvar. Para finalizar, querido, eu quero fechar aqui dizendo para você o seguinte: é necessário que nós estejamos congregando. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 10 e 28: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Vamos nos preparar para esse dia. Vamos ficar firmes. Em 1 Coríntios 15, 48, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nós temos uma promessa, irmãos. Essa promessa é a vida eterna com Jesus. Para finalizar, eu quero deixar aqui o versículo João 10 e 10, que diz assim: que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Se você deseja essa vida com abundância, permaneça firme na sua fé. Permaneça firme na presença de Deus todos os dias, porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Quero orar para você agora e desejar para você uma noite de bênção, uma noite de sono tranquilo. Pai, muito obrigado pela tua palavra ministrada nessa manhã, nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que com certeza, Deus, tem gerado no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, o arrependimento. E que cada dia nós venhamos nos aperfeiçoar, Senhor, para que nós possamos encontrar o Senhor naquele dia e possamos declarar Filho seu e o Senhor, o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Cuida da tua igreja, cuida da mente e do coração da tua igreja e nos traz um renovo, Senhor. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus.